Graças a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Versos 14 a 17. Romanos 1, 14 a 17. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. A carta de Paulo aos Romanos é certamente a mais robusta epístola que ele escreveu. E ele escreve essa carta depois da sua terceira viagem missionária a caminho de Jerusalém. Ele levava uma oferta para os pobres da Judéia e expressa nesta carta o seu interesse de visitar Roma e de Roma ser enviado à Espanha. E nesta carta, ele vai expor para nós de maneira tão rica o Evangelho. E o texto lido é o tema da carta, e a carta é este tema estendido e exposto. E Paulo assume aqui 3 compromissos em relação ao Evangelho. Primeiro ele diz, no verso de número 14, o seguinte: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Paulo tinha uma consciência disso. Ele não podia reter o Evangelho. O Evangelho não é um monopólio que você recebe e guarda, e retém, e esconde. Você recebe o Evangelho para transmiti-lo. Você recebe o Evangelho para proclamá-lo. E Paulo, nesse sentido, ele se sentia devedor. E você é devedor de 2 maneiras. Primeiro, você é devedor quando você pega um dinheiro emprestado com alguém, ou recebe um dinheiro de alguém e precisa devolvê-lo. Enquanto você não pagar a sua dívida, você é devedor. Ou você é devedor no segundo sentido. Alguém lhe confia um valor, com o objetivo de você entregar este valor a outrem. Você não pode reter esse valor para você, como se fosse seu. Esse valor não foi dado a você apenas para você. Esse valor foi confiado a você para você entregá-lo a outrem. Enquanto você não entregar, você é devedor. É nesse sentido que Paulo diz: eu sou devedor. Você e eu somos devedores. Irmãos amados, compreender isso muda a vida. Compreender isso revoluciona a caminhada. Porque via de regra nós imaginamos que quando Deus nos salvou, Deus chegou ao fim da linha. Não, Deus nos salvou para começar um processo. Para que eu seja instrumento na salvação de outras pessoas. E o que salva quem salva é Cristo, e o Evangelho é o conteúdo da mensagem de Cristo, da vida de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, do senhorio de Cristo, da volta de Cristo. Eu não posso reter essa mensagem para mim, eu preciso entregá-la. Eu sou devedor. Segundo compromisso de Paulo, está aí no versículo 15, preste atenção. Ele diz assim: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. Primeiro, ele é devedor. Segundo, ele está pronto. Ele não retarda, ele não se desculpa, ele não tergiversa,
Ele não substitui essa mensagem por outra mensagem, mais palatável, mais popular, mas ao gosto do ouvinte. Ele está pronto. Eis-me aqui, Senhor. É agora. E é muito importante, nós acabamos de receber um grupo de jovens desta igreja, que se sentem chamados para o ministério. E eu digo para vocês e para a igreja, o ministério de vocês não vai começar. O ministério de vocês já começou. Todos nós estamos convocados por Deus e já estamos no ministério. Se você não sabe qual o ministério que você tem, a Bíblia diz isso: você é um ministro da reconciliação. Você é um agente da reconciliação. Onde você está, na casa que você mora, na família que você frequenta, na parentela que você tem, na vizinhança que você tem, lá no seu escritório de trabalho, lá na sua empresa, lá no seu gabinete, lá no seu hospital, lá onde você está no dia a dia, você é um devedor e você precisa estar pronto. Abra sua boca. Abra sua boca. Esse é um compromisso de Paulo. Mas havia um terceiro compromisso dele, no verso 16. Primeiro, eu sou devedor. Segundo, eu estou pronto. Terceiro, eu não me envergonho. Eu não me envergonho. Há 3 tipos de gente na igreja. Primeiro, aqueles que são a vergonha do evangelho. Pessoas que são não pedra de passagem, mas pedra de tropeço. Pessoas que não são facilitadoras, elas estorvam. Pessoas que, em vez de aproximar alguém de Cristo, se interpõem no caminho dessa pessoa, dificultando-a a encontrar-se com Cristo. Pela vida escandalosa que leva, pela maneira relapsa com que vive, pelo testemunho falho que demonstra. São a vergonha do evangelho. Há um segundo grupo na igreja, os que têm vergonha do evangelho. São os agentes secretos de Cristo. Ele passa a vida inteira perto dos amigos, dos colegas. Ninguém sabe que ele tem compromisso com Jesus. Ninguém vê isso. Ele não abre a boca, ele não testemunha, ele não tem coragem, ele não se posiciona, ele se omite, ele se acovarda. Ele não é um agente do reino, ele é um agente secreto. Mas existe o terceiro grupo, aqueles que não se envergonham do evangelho. E Paulo se apresenta nessa fileira. Eu não me envergonho do evangelho. Mas você pode perguntar: Paulo, mas por que? Ou o que faria você? Ou o que aconteceria aí na sua caminhada para você se envergonhar do evangelho? Por que alguém se envergonharia do evangelho? Vamos entender. Primeiro, Paulo poderia se envergonhar do evangelho porque o evangelho está ligado a um carpinteiro judeu que foi crucificado. Naquela época do Império Romano, judeu não era considerado boa gente, não. Eram pessoas onde se olhava para elas com desdém. Era um povo dominado, vigiado, que era visto como um certo perigo para o império. Segundo, esse Messias que Paulo pregava era um carpinteiro, que nasceu num berço pobre, que cresceu num lugar pobre, que nasceu numa manjedoura, que cresceu numa carpintaria, que morreu numa cruz. Terceiro, morte de cruz no Império Romano, só as pessoas mais execráveis suportavam, só os malditos. Quando Paulo pregava Cristo e este crucificado, para a mente de um judeu, até para a mente de um romano, isso era um escândalo, isso era um tropeço. E Paulo diz: mas eu não me envergonho do evangelho. Por que eu poderia se envergonhar do evangelho? Porque naquele tempo, os que faziam parte da igreja cristã não eram a elite da sociedade, eram os escravos, as pessoas mais humildes, mais rejeitadas da sociedade. O evangelho não era bem quisto entre os grandes intelectuais da época. Mas Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho.
Terceiro, porque Paulo poderia se envergonhar do Evangelho? Porque por este Evangelho, ele tinha sido preso, ele tinha sido açoitado, ele tinha sido algemado, ele tinha sido vilipendiado, por onde ele passava, por este Evangelho, ele era enxotado, ele era escorraçado, ele era jogado de um lugar para o outro. Apesar de todas as agruras sofridas no campo missionário e na obra de Deus, ele diz, mas eu não me envergonho do Evangelho. Irmãos queridos, no século XX, nós temos o maior número de mártires do cristianismo. Enquanto nós estamos reunidos hoje à noite aqui, há centenas, há milhares de irmãos nossos que estão presos pela sua fé, que estão sendo torturados pela sua fé, que estão morrendo pela sua fé, mas nós podemos dizer, mas eu não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo não se envergonha do Evangelho? Primeiro, ele responde, por causa do poder do Evangelho. O Evangelho é o quê? É o poder de Deus. Mas quem é Deus? Deus é onipotente. E se o Evangelho é o poder de Deus, então o Evangelho também é onipotente. Porque o Evangelho não é o Evangelho do homem, não é o Evangelho da igreja, não é o Evangelho de um concílio eclesiástico, o Evangelho é o poder de Deus. E você nunca viu e nem haverá de ver ninguém se envergonhando de poder. Você envergonha-se de fraqueza, você se envergonha daquilo que é ignóbil, você se envergonha daquilo que não tem virtude, você se envergonha daquilo que não tem força, mas você não se envergonha daquilo que é o poder e sobretudo o poder de Deus. Não há limitação para Deus, não tem vida irrecuperável para Deus. Não tem coração tão duro que Deus não quebre a resistência. Não tem gente caída tão profundamente que a graça de Deus não seja mais profunda. Eu não me envergonho do Evangelho. Mas Paulo vai dizer mais. Eu não me envergonho do Evangelho porque o Evangelho é o poder de Deus para quê? Para salvação. Há muitos poderes no mundo, irmãos. Há poder bélico, há poder atômico, há poder econômico, há poder político. Mas nenhum poder deste mundo, por mais forte que seja, é suficiente e poderoso para salvar. Só o Evangelho. Nós poderíamos reunir os maiores estudiosos, cientistas, oradores, filósofos, pensadores, sociólogos, antropólogos, religiosos do mundo inteiro. Nós não produziríamos com todos esses conhecimentos e argumentos uma conversão sequer. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Eu estava recentemente na cidade de João Pessoa e conheci uma missionária que me encantou o coração. Missionária Rosa. Seu pai foi prefeito de João Pessoa. Era um homem muito rico, segundo ela. Mas um homem que se rendeu à devassidão moral. E perdeu não apenas a sua credibilidade política, mas perdeu todos os seus bens materiais. A Rosa era adolescente nessa época, e ela se revoltou com seu pai, se revoltou com a sua situação, de uma jovem rica para uma jovem pobre. E ela mergulhou-se nas drogas, e ela mergulhou na feitiçaria, e ela mergulhou na escuridão mais densa do pecado. Depois de escravizada pelo diabo, depois de viver nas correntes mais grossas do vício, ela contraiu uma doença mortal. Caiu de cama com um câncer, que dominava, solapava e destruía o seu corpo. Ela está já no estado praticamente terminal. Na sua desdita, na sua escuridão, na sua angústia, no seu desespero, ela tinha por volta de 18, 19 anos. Quando entra na sua casa um pastor, simples, o homem não tinha nem teologia, era um pastor, que nós chamaríamos hoje um pastor leigo, e aquele homem movido pelo Espírito de Deus, se aproxima da Rosa e disse: Rosa,
Eu quero orar por você. E se você se arrepender dos seus pecados, Rosa, Deus é poderoso para curar você, para salvar você e para dar a você vida. E a Rosa, que já está hoje com cerca de 60 anos, me disse: pastor, naquele momento eu disse para aquele homem: pois se Deus me curar, eu vou usar todos os dias da minha vida para servi-lo. E ela disse que o pastor impôs as mãos sobre ela e começou a orar. E orou por mais de meia hora. E na medida que o pastor ia orando por ela, o corpo dela ia se aquecendo. Parecia que uma chama de fogo entrava por dentro dela. E ela foi se sentindo completamente queimada por dentro, por uma energia que não era humana. Quando esse homem terminou de orar, ela se sentiu fortalecida. Ela se levantou daquele leito. Ela estava curada. Ela tinha 19 anos. Ela tem mais de 60 hoje. Mas o que me impressionou na Sara, na Rosa, além do poder do Evangelho, que salva, que liberta, que transforma, que faz tudo novo, a alegria daquela mulher. A Rosa conversa com você como uma criança que acaba de receber um presente e abre o presente, está encantada com o presente. É com essa alegria, com esse brilho nos olhos que ela conversa com você até hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Há alguns anos eu estava em Vitória no meu gabinete. Era uma segunda-feira. Um senhor de seus 30 e poucos anos bate a porta e disse: eu posso falar com o senhor? Eu falei: é claro que o senhor pode. E ele me disse assim: eu estava aqui ontem à noite no culto, no domingo. Eu falei: mas que bom que o senhor veio. Ele me respondeu: mas eu não vim participar do culto. E eu perguntei: mas o senhor veio fazer o que então? Ele me disse: eu era um assaltante. Eu vim roubar um carro. Os carros ficavam na rua. Não tinha vigia naquela época. A gente tinha tido já a tristeza de ver alguns irmãos saírem do templo e cadê o carro? O carro tinha sido levado por alguém outro. E ele disse que na medida em que ele estava olhando os carros para ver o carro mais fácil para levar, ele escutou uma música que brotava de dentro do templo. E atraído irresistivelmente, ele entrou no templo com seu revólver 38 na cintura. Os diáconos não têm nem câmara de raio-x, nem apalpam ninguém para entrar. E quando ele entrou, ele disse que foi tomado por um poder maior do que o dele. Suas forças foram quebradas. E ele foi tomado por tamanha convicção de pecado, que ele começou a chorar convulsivamente, envergonhado, correu para casa, e quando chegou em casa, sua esposa perguntou: o que aconteceu com você, Ricardo? Alguém machucou você? Alguém feriu você? Ele disse: não, mulher, aquele homem que você conhecia morreu, Deus mudou a minha vida, Deus transformou meu coração, eu sou um novo homem, eu sou uma nova criatura. Eu acompanho o Ricardo até hoje. Um homem convertido, um homem transformado. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, o pastor Arival, escrevendo isso e lembrando as experiências das suas viagens missionárias. Quando ele chega numa cidade, na Galácia do Sul, e prega o Evangelho num sábado, numa sinagoga, no outro sábado, diz a Bíblia, que havia uma grande multidão, a cidade inteira se mobilizou, um verdadeiro reavivamento espiritual. Ele chegou em Corinto, e com todas as dificuldades da cidade, com tantas lutas na cidade, o Senhor aparece para ele e diz: coragem, Paulo, há muito povo nessa cidade, fale e não te cales. Eu imagino Paulo chegando em Éfeso, a maior cidade da Ásia Menor, capital daquela província, 300 mil habitantes, uma cidade idólatra, uma cidade de feitiçaria, uma cidade que não conhecia Deus, e Paulo chega ali e prega o Evangelho, e diz a Bíblia que as pessoas vêm denunciando publicamente as suas obras, as pessoas queimam seus livros de magia, as pessoas destroem os seus objetos de idolatria, e a palavra de Deus prevaleceu naquela cidade. Sabem por quê, irmãos? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Que coisa linda! Onde o Evangelho chega, o cativo é liberto. Onde o Evangelho chega, o perdido é salvo.
Onde o Evangelho chega, famílias são transformadas. Onde o Evangelho chega, mudança acontece, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Queridos jovens que vieram aqui à frente, coragem, ânimo. Sabem por quê? Vocês estão engajados num projeto de consequências eternas. Vocês estão lidando com aquilo que é mais poderoso no mundo. Vocês estão lidando com aquilo que é mais precioso no mundo. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Querida igreja, se nós entendermos isso, nós não restringiremos a obra da proclamação a um domingo de manhã, a um domingo à noite, a uma segunda noite, a um culto coletivo. Cada um de vocês é um agente do reino, é um embaixador de Cristo, é um ministro da reconciliação, é um arauto de Deus. Pregue essa palavra entusiasticamente, anunciem, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas tem uma pergunta: salvação de quem? Olha o verso 16 comigo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Preste bem atenção nisso. Há uma limitação aqui, não do Evangelho. Mas o Evangelho não é o poder de Deus para a salvação do incrédulo. O Evangelho não é o poder de Deus para a salvação do agnóstico. O Evangelho não é o poder de Deus para a salvação do ateu. O Evangelho não é o poder de Deus para a salvação do feiticeiro. O Evangelho não é o poder de Deus para a salvação do idólatra. O Evangelho não é o poder de Deus para a salvação daquele que descrê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e só daquele que crê. Quem permanece na incredulidade está perdido. E eu tenho consciência disso. Hoje você falar em perdição, em inferno, em penalidades eternas, em ser banido para sempre da presença de Deus, em ir para as trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, onde o fogo não se apaga, onde o bicho jamais deixa de roer, parece alguma coisa medieval para a nossa geração. Isso não é politicamente correto. As pessoas não devem ser incomodadas com um tipo de mensagem alarmante. Vamos falar coisas mais leves, mais palatáveis, mais agradáveis aos ouvidos. Vamos sair contentes com nós mesmos. Irmãos queridos, o Evangelho de Deus é um Evangelho que oferece salvação para os que creem, mas declara com todas as letras que quem não crê está condenado. Você pode ser um bom pai, você pode ser uma boa mãe, você pode ser um bom cidadão, você pode ser um bom trabalhador, você pode ser uma pessoa honesta, você pode ser uma pessoa honrada, você pode cumprir com seus deveres, você pode pagar suas dívidas em dia, você pode ser uma pessoa benemérita da sociedade, você pode ser uma pessoa amada da sua família, você pode ser uma pessoa prezada pelos seus amigos, você pode ser uma pessoa religiosa, você pode ser membro da igreja, você pode ser até líder de igreja, mas se você não crê, você está perdido. Você pode ter obras, você pode fazer sacrifício, você pode dar todo o seu dinheiro para os pobres, você pode até entregar o seu corpo para ser queimado. Se você não crê em Jesus, você está perdido. Não há outro caminho para o céu, não há outra porta de acesso para a presença de Deus, é só Jesus. E Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo agora vai mostrar no verso 17 a eficácia deste Evangelho. Quando ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que significa isso? A Bíblia é muito clara em nos dizer isto: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Quantos estão destituídos da glória de Deus? Todos. Não diz a Bíblia se uns pecaram mais, outros pecaram menos. Todos pecaram. Qual é o salário do pecado? A morte. Deus não inocentará o culpado. Quem é culpado? Todos.
Então o homem pode salvar-se a si mesmo? Não. O homem pode chegar aos céus pelos seus merecimentos? Não. O homem pode adotar alguma religião que possa conduzi-lo a Deus? Não. Então como é que o homem pode ser salvo? Se Deus é santo, se Deus é justo e o homem é pecador. Como é que o homem pode ser salvo se o padrão para entrar no céu é ser perfeito? Porque a Bíblia diz que se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Como é que você pode entrar no céu se Deus expulsou do céu um anjo de luz por um único pecado cometido? E nós, sendo pecadores, temos milhares deles. Poderíamos entrar lá? Com tantos pecados? Não. Como é que Deus faz para salvar você e a mim? Deus revela a sua justiça no Evangelho. O que significa isso? Eu pergunto a você. Você acha justo o justo justificar o injusto? Você acha justo? É justo o justo justificar o injusto? Não, não é justo. Mas a Bíblia diz que Deus não justifica o justo, Deus justifica o injusto. Como assim? Como assim? A Bíblia diz que Deus mandou Jesus Cristo ao mundo como seu representante, como seu fiador, como seu substituto. O que você não pode fazer, porque você é pecador, porque eu sou pecador. E nós pecamos por palavras, e vamos dar conta no dia do juízo, por todas as palavras frívolas que proferimos. Nós pecamos por obras, e aquilo que nós fizemos a escondido, Deus vai trazer à luz, e vai proclamar dos eirados. Nós pecamos por omissão, e se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. Nós pecamos por pensamentos e desejos, e a Bíblia diz que naquele dia Deus vai julgar o segredo do nosso coração. Mas o que Deus fez? Deus manda Jesus como seu representante, como seu fiador. E quando Jesus vai para aquela cruz, Deus lança todos os seus pecados, suas palavras, suas obras, suas omissões, seus pensamentos impuros. Deus lança tudo isso sobre o seu filho. E naquele momento, diz a Bíblia, que ele carrega sobre o seu corpo, no madeiro, os seus, os meus, os nossos pecados. E naquele momento diz a Escritura que ele foi feito pecado por nós. E quando ele foi feito pecado por nós, o sol escondeu o rosto dele e houve trevas ao meio-dia. Quando ele foi feito pecado por nós, o próprio Pai o desampara na cruz e ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele foi feito pecado por nós, diz a Bíblia que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, porque o salário do pecado é a morte, e a lei exigiu a morte dele, então agradou a Deus moê-lo. E ele morre. A nossa morte, carregando sobre o seu corpo o nosso pecado. Mas antes de morrer, ele pega o escrito de dívida que era contra nós e o anula, e o encrava na cruz e dá um brado de vitória: está consumado, está pago. Aquele que crê não deve mais nada, ele está justificado. De tal maneira que, no momento em que você crê no Senhor Jesus, Deus declara você justo. Justo. Não porque você é justo em si, mas porque a justiça do justo foi depositada na sua conta, que é injusto. Você é injusto, mas a justiça do justo está na sua conta. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Deus não salva o justo pela sua justiça. Deus salva o injusto, colocando na conta do injusto a justiça do justo, para que você seja justificado. Quando Deus olha para você agora, Ele não vê mais a sua culpa, Ele não vê mais o seu pecado. Sabem por quê? Porque sua dívida já foi paga. Porque a morte que você deveria morrer, Jesus já morreu por você.
Agora você está quites com a lei de Deus. Agora você está quites com a justiça de Deus. Agora você não deve mais nada. Quando Deus puxa a sua ficha lá no céu, não está escrito mais culpado, está escrito lá justificado. É importante você entender isso. A justificação não é um processo, é um ato único e irrepetível. A justificação não tem graus. No momento que você é convertido a Cristo, você pode ter nascido agora, você está tão justificado como aquele crente de 50 anos de vida cristã piedosa. Você está justificado plenamente, completamente, perfeitamente. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque no Evangelho, a justiça de Deus foi revelada. E você pergunta, que coisa linda. A pergunta que eu faço então agora é essa: como é que eu posso me apropriar dessa verdade? Hoje, 9 de agosto de 2015. E a resposta é, pela fé. O justo viverá pela fé. Se você nesta noite crer no Senhor Jesus, você será salvo, perdoado, justificado. Nenhuma condenação mais, nenhuma culpa mais, nenhum peso mais, nenhuma separação de Deus mais. Você vai ser perdoado, você vai ser reconciliado, você vai ser salvo, você receberá a vida eterna, você terá a alegria da salvação, o selo do Espírito Santo, a garantia de que seu nome está escrito no livro da vida. Você se torna filho de Deus, de Deus, co-herdeiro com Cristo, filho do Altíssimo, membro da família de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho. Curva sua fronte, por favor. Nós vamos orar. O Senhor Deus está no meio de ti, e Ele é poderoso para salvar. Salvação não é uma bênção hereditária. Salvação é uma decisão pessoal, intransferível. O pai não pode levar o filho, não pode levar a filha. A esposa não pode levar o marido. Os filhos não podem levar os pais. Cada um vai ter que comparecer perante Deus, prestar conta da sua vida. Você pode ser religioso, você pode ser presbiteriano, você pode ser até calvinista se você quiser, ou arminiano, quem sabe. Não importa. Só Jesus pode levar você ao céu. Só Ele pode salvar você. E esta é uma noite de salvação. E se você hoje quiser entregar seu coração a Cristo e crer nele, Ele pode salvar sua vida. Não importa quanto tempo você frequenta a igreja, ou se você foi criado num lar cristão, ou se você vem à igreja desde criança, hoje, agora, você pode encontrar Cristo e ser salvo. João Wesley chegou a ser missionário antes de ser salvo. Ele pregava o evangelho para outras pessoas, mas ele não era salvo. Até o dia que ele teve uma experiência profunda com Cristo, mesmo depois de ser missionário, e ele se rendeu a Cristo, e teve uma experiência com Ele, de salvação. Enquanto a igreja ora, eu queria orar com você e por você. E se você hoje quiser tomar essa decisão, faça essa oração comigo, no silêncio do seu coração. Pois a Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então ore assim comigo, se é isso que você anseia. Ó Deus, eu ouvi nesta noite a Tua palavra. O Evangelho foi anunciado aqui nesta noite. E eu reconheço, Deus, que eu sou um pecador. E que eu não posso me salvar. E eu reconheço, Deus, que os meus esforços não são suficientes. E eu reconheço, Deus, que não há outro caminho, não há outra porta. Só Jesus Cristo pode me salvar. Agora, Senhor, perdoa os meus pecados. Transforma a minha vida.
E eu quero agora, pela força e pelo poder do teu Espírito, receber Jesus Cristo como meu Senhor, e entregar minha vida a Ele, e confessá-lo como Senhor da minha vida, para viver os dias da minha vida, para o louvor da tua glória. Toma a minha vida nas tuas mãos, Senhor, pois a partir de hoje eu quero te pertencer, e viver para ti, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém.